Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós temos um assunto que às vezes para o jovem é um tabu, o jovem às vezes tem vergonha ou medo de tratar desse assunto, mas nós vamos conversar sobre esse assunto de uma forma leve, de uma forma tranquila, para você, jovem, aprender as coisas de forma certa e não ficar fazendo besteira por aí. Então nós vamos falar hoje sobre sexualidade. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui ela que é enfermeira há mais de 20 anos já, é graduanda em psicologia também, gosta bastante de conversar e de instruir jovens nesse assunto. E para falar sobre isso, então, eu tenho aqui Ed. Ed, seja muito bem-vindo ao BeiraCast. Muito obrigada, John. Prazer estar aqui com você. A gente vai conversar então sobre sexualidade hoje, mas antes eu gostaria que você se apresentasse para a galera, quem é a Ed, como Tá que bom. funciona a sua vida hoje, para a galera te conhecer um pouquinho mais. É, geralmente quando as pessoas se apresentam, elas gostam de falar de currículo, né? Aham. Eu não gosto. Então eu sou Edilane, sou uma mulher, sou esposa do Bruno, sou mãe da Helena e do Pedro, que são meus dois preciosos, sou uma mulher cristã, sou uma filha de Deus e também sou uma mulher trabalhadora, sou enfermeira há 23 anos e estou me graduando em psicologia. Legal. O Bruno é aquele que veio falar sobre a sua empresa, sobre o seu sucesso no ramo do empreendedorismo aqui no podcast há uns 2, 3 episódios atrás, né? Isso aí. Ed, então a gente vai conversar sobre sexualidade. E eu queria te perguntar já de cara, por que que o jovem, na maioria das vezes, tem vergonha de conversar sobre isso? Porque eu sei que você já deu palestras para jovens em relação a esse assunto. E por que será que os jovens normalmente têm vergonha de conversar sobre sexualidade? Eita, primeiro, quando fala sexualidade, todo mundo fica com a bochecha vermelha, parece que todo mundo volta para a quinta série. Aham. Falou em sexualidade, começa a piadinha. Então, assim, tem uma questão histórica sobre isso, principalmente no contexto religioso, porque por muito tempo sexualidade foi visto como algo sujo, como algo pecaminoso, como um Uhum. assunto proibido, e infelizmente isso se perpetuou nas famílias, inclusive famílias cristãs. Então, na maior parte dos casos, pessoas que têm muita dificuldade, e sim, é a maior parte das pessoas tem dificuldade de falar do tema, porque não é tido como algo comum, como algo natural. Então, aquilo que eu não trato com naturalidade pode me gerar vergonha. E no caso do jovem, principalmente culpa. Ele tem medo, Uhum. porque se ele falar sobre isso, ele tem medo de ser julgado, porque é pecaminoso, porque é vergonhoso. E no contexto cristão, principalmente por conta da pressão que existe pela abstinência. Uhum. Então ninguém toca no assunto. Então você acha que, essa vergonha e esse tabu, ela vem por falta de informação ou às vezes por excesso de informação errada? Na sua concepção, como que isso funciona? Na verdade, é uma soma das duas Ah, coisas. entendi. Né, então assim, a gente tem sim a falta de comunicação, essa dificuldade, e é um momento que eu gosto de falar com os jovens, porque nós precisamos ter muita compaixão com os nossos pais, porque os nossos pais e os pais dos nossos pais também não tiveram essa liberdade para conversar sobre isso. Então isso foi passando de geração em geração. Hoje falta sim esse diálogo em família, Uhum. então para você ter ideia, Joe, você vai ser o pai de uma menina, né. Então, sexualidade, a gente começa a trabalhar desde o ventre. A gente trabalha a sexualidade com a criança desde que ela nasce. Uhum. Então, todo mundo vai perguntar: é menino ou menina? Quando fala que é uma menina, as pessoas têm uma reação. Quando fala que é um menino, as pessoas têm outra reação. E existem alguns comentários que são feitos que já vai construindo a sexualidade dessa criança. Um Uhum. pequeno exemplo: é um menino. Nossa, meu, vai ser um piazão, vai ter o saco roxo, vai arrasar os É desse corações. jeito, né? E quando a gente permite esse tipo de coisa e perpetua, nós estamos criando um menino machista, um menino que para ele tudo pode, que não é importante a abstinência sexual, um menino que vai olhar as mulheres como objeto. Quando se diz que é pai de uma menina, ai, que princesa. Ai, ninguém fala assim, nossa, vai ser uma pegadora. Essa aí. Então, a educação sexual, ela começa desde sempre. E aí isso vai sendo construído. E hoje a gente tem o problema do excesso de informação. A nova geração tem muito acesso, a internet está aí, eu não sou contra, mas a internet, o excesso de comunicação sem uma mediação saudável, ela tem Uhum. sido péssima.
Então, a união de uma família, um contexto religioso e familiar que não me traz informação de qualidade e um monte de informação de péssima qualidade, mais acessível, traz um péssimo resultado, que é o que a gente está vendo É hoje. complicado ter essa noção, porque aí a galera acaba aprendendo coisa errada fora de casa, porque não teve instrução Exatamente, em casa e acaba virando uma bola de neve, né? exatamente. E só vai piorando o Só contexto. vai piorando. Eu queria que você falasse então pra galera, pra gente começar a desmistificar um pouquinho isso, o que que realmente envolve a sexualidade? Porque às vezes o pessoal que tá assistindo, às vezes acha que sexualidade é apenas o ato sexual, mas na verdade envolve muito mais do que isso, né? É Exatamente. um âmbito muito maior, inclusive na Bíblia se trata de vários assuntos em relação a isso. Então eu queria que você começasse a desmistificar um pouquinho isso pra galera. Eu gosto de 2 conceitos de sexualidade, um da doutora Carmita Ábido, que é uma pesquisadora da USP, e também um da Organização Mundial da Saúde. De uma forma muito simplória, né, aqui, o conceito de sexualidade é que é tão abrangente, sexualidade tem a ver com ele é um fator estruturante da minha personalidade, da minha identidade, tem a ver com bem-estar físico, emocional, cultural, Caramba, é socioeconômico, muita coisa. financeiro. Então vamos pensar, como eu me vejo, o quanto de autoconhecimento eu tenho, é sobre a minha autoestima, é como eu me relaciono com o mundo, com as pessoas, com a minha família, é como eu me percebo, é o que eu permito e que eu não permito, é sobre público e privado. Então, é um conceito muito abrangente. Para adultos, dentro da sexualidade, dentro da educação sobre sexualidade, entra o ato sexual. Também faz parte. Então, identidade, hoje a gente fala de gênero, a gente fala de orientação sexual para adultos. Quando nós trabalhamos sexualidade para crianças, relação sexual fica fora. Para criança, sexualidade é afeto. Então, até os Perfeito. 12 anos, a gente vai trabalhar emoções, nós vamos trabalhar todas essas coisas. E aí a gente pensa no jovem hoje, quem tem hoje 23 anos, 18 anos, muito provavelmente não foi trabalhado essas questões emocionais. A maior parte dos jovens e adultos não sabe nomear as emoções, não se conhece, e eu não estou falando de conhecimento físico. Então, sexualidade não é apenas o biológico e fisiológico, é um Uhum. completo bem-estar e também espiritual. E é engraçado porque a nossa geração, eu acho que a sua geração e a minha geração, eu acho que a gente não foi ensinado pelos nossos pais a lidar com as nossas emoções, né. Eu acho que meu pai muito mais, porque a geração do meu pai, que é uma antes da minha, muito menos não soube lidar com as emoções e não soube tratar essa questão das emoções, e a minha também. E agora cabe a nós, né, ensinar os nossos filhos a ter essa questão de saber as suas emoções, que também é uma faceta da sexualidade, né. Com certeza. As gerações anteriores não trabalharam. Tanto é que se você pedir para um adulto nomear 6 emoções, não consegue. Então a gente sente alguma coisa, mas não sabe nem o que é. E aí não fala. E a gente está lidando com pessoas que aprenderam que homem não chora, que homem que demonstra os seus sentimentos e suas emoções é um homem fraco. Isso está Uhum, aliado muito à sexualidade de masculino e feminino. uhum. Então, e tudo isso vai afetar a sexualidade, a vivência dessa sexualidade como um E todo, acaba fazendo com que essas emoções e essas faltas de ensinamentos tenham ecos para o resto da para o vida e resto faz da com vida. que o adulto acabe tendo problemas de relacionamento depois. Porque, por exemplo, eu tive alguns. A gente até falou sobre maldição hereditária em alguns episódios atrás. E esses traços de personalidade, de emoções que vieram da infância, têm ecos para a vida adulta e acabam atrapalhando o adulto a ter alguns relacionamentos e algumas convivências. Então, é muito importante nós, pais de hoje, que temos, né, a oportunidade de ensinar os nossos filhos, ter essa consciência. Inclusive, nós estamos falando para jovens, então os jovens que Sim. vão ter filhos, ter essa consciência de ensinar os filhos nas emoções certas, de forma mais pautada na Bíblia e tudo mais, né? E é um desafio, Joe, porque o contexto, ele é muito mais importante do que fatores genéticos e hereditários. Então nós podemos sim quebrar esses ciclos, Perfeito. podemos sim. Até doenças como diabetes e hipertensão, por exemplo, elas podem ser tem aí um fator hereditário,
Mas a depender do contexto, das escolhas do meu dia a Uhum. dia, eu posso ou não desenvolver essas Perfeito. doenças. E é algo muito palpável. Então, isso a gente leva para o campo das emoções e outras coisas. Então, não é porque eu fui criado assim, porque eu ensinei. Se aquilo não foi legal, a gente consegue. Como a gente consegue? Buscando conhecimento de fonte correta. E eu entendo que esse espaço, a igreja, é um local para isso. Perfeito. Né? Porque aqui a gente tem famílias, aqui a gente conversa com muitas gerações. Então, nós já temos avós, nós já temos pais, nós Uhum. temos jovens, temos crianças. E é esse espaço. É, eu sei que às vezes é difícil para algumas pessoas aceitarem por conta daquele mito que nós falamos. Como assim? Vamos falar sobre sexualidade na igreja? Igreja não é É um lugar para tabu, né? isso, né? Ai, vamos falar sobre sexualidade na igreja? Vamos falar sobre sexualidade aos sábados? Sim, nós vamos. Porque se nós entendermos que nós somos criados por Deus e Deus é perfeito, Deus é amor, Deus não criaria algo sujo, algo pecaminoso. E Deus fez para nossa felicidade. Então, sim, nós precisamos discutir aqui na igreja como viver uma sexualidade de acordo com o propósito de Deus. Eu acho que o que acontece é que na maioria das vezes a gente tem essa ideia realmente daquilo que você falou que é muito a sociedade se prega essa sujeira hoje, né, em relação à sexualidade. É só sujeira, na verdade, né? Exatamente. A sociedade não abre esse leque e traz todo esse leque que a gente tá conversando sobre as emoções, sobre o afeto e tudo mais dentro da sexualidade e prega só a sujeira. E eu acho que isso acaba fazendo com que os jovens vivam a sua sexualidade sem conhecimento e apenas por impulso Sim. das emoções erradas, né? Exatamente. E assim, quando eu tenho muito desse assunto lá fora e nós nos calamos, Uhum. isso é perigoso. Porque se o mundo está falando, está produzindo, está fazendo, de alguma forma isso está chegando para os nossos jovens e eles estão consumindo. E por que que nós não estamos. E não é no o posicionamento de se contrapor, é de dizer aquilo que nós acreditamos, como nós pensamos, porque a informação ela vai chegar. Então, se ela precisa chegar da forma correta, aqui é o lugar para a gente falar sobre isso. Uhum. Então, falando, por exemplo, em impulsos, né? É, é errado um jovem sentir impulso sexual? Tem um livro que eu gostaria de recomendar para os jovens, que é Carta aos Jovens Namorados. Anota aí, galera. Carta aos Jovens Namorados. Gente, eu sei que algumas pessoas, principalmente mais jovens, não gostam, acham a leitura um pouco enfadonha, mas hoje eu acho que já está mais tranquilo. É um livro pequenininho que eu acho que vale muito a pena. Mesmo quem não está namorando, né, vale a pena ler, porque existem muitos conselhos, Uhum. conselhos muito sábios nesse livro. Eu acho que todo jovem solteiro precisa fazer a Inclusive, leitura. esses livros tiveram uma repaginada Sim. agora, uma atualização de Tá linguagem e tudo melhor para mais, né? ler. Tá bem É, melhor. então, assim, vale a pena. Para quem está namorando, leiam juntos. Para quem está sozinho, à procura, né, por aí, leia também, porque ele traz diretrizes muito práticas, Legal. né, do que fazer. E Ellen White, ela fala um pouco sobre os impulsos. E ela não condena os impulsos, porque quando a gente fala impulso, né, de onde vem isso? Vem de mim, foi Deus que me criou. Mas o que Ellen White fala, é o que nós acreditamos, é que depende da origem desse impulso. Uhum. Se é um impulso originado porque eu estou ouvindo uma música muito erótica, porque eu vou num baile funk, por exemplo, vou descer até o chão e ficar lá a coisa toda, que tipo de impulso aquilo vai me trazer? Se eu estou assistindo um filme que tem cenas eróticas, ou, por exemplo, estou acessando pornografia, que tipo de impulso? Então, esse tipo de impulso, sim, ele é condenável. Mas o impulso natural, vamos pensar, nós somos cheios de hormônio e os jovens estão ali com o hormônio à flor da pele. Então, não é errado de eu sentir impulso. Mas aí vai da sabedoria o que que eu faço com esses impulsos. Uhum. Tem que ter essa consciência, né? De Exatamente. onde vem e o que que tá provocando isso e o que que eu faço com isso, né? É Sim. perfeito. Eu queria te perguntar uma outra coisa. Hoje os jovens eles têm muito acesso às informações, como a gente já comentou agora há pouco. E o que que essas informações impactam na vida emocional e sexual do jovem, né? Porque o excesso de informação, como a gente disse, muitas vezes errada, tem um impacto prático na vida deles. E como isso acaba trazendo malefícios para a vida do jovem hoje? Para você ter ideia, as crianças têm acessado a pornografia antes dos 8 anos. Caramba. Antes dos 8 anos. E quando eu converso com alguns pais: "Ai, mas meu filho é tão ingênuo, é tão novinho ainda para falar sobre isso", eu falo assim: "Gente, com 8 anos eles já estão vendo coisas que muita gente casada nem está vendo ainda, porque está posto, está aí. Ai, mas eu não dou celular, eu não tenho acesso, mas o coleguinha tem, que já viu no grupo do WhatsApp do pai". Então vai vir a narrativa, isso vai chegar. O que acontece? Quando a gente acessa esse tipo de informação, e eu vou falar especificamente da pornografia,
É um prejuízo gigantesco para a autoestima, para minha visão, porque assim, ó, hoje a pornografia, ela é sim a escola sobre a sexualidade para a maioria das pessoas. E é uma Isso. sujeira, né. E assim, quando a gente, ai, mas por quê? É porque não é um relacionamento? Não é só por isso. Primeiro que é algo irreal, com corpos irreais, então isso afeta a autoestima, porque Uhum. aquilo que você vê lá, vamos pensar, é uma televisão, aquilo é tudo, aquilo não existe. Então a objetificação dos corpos é um tipo de relacionamento sem afeto, sem compromisso, sem propósito, e aprender daquela forma, eu aprendi, eu assisti, as pessoas vão tentar replicar nos seus relacionamentos. Isso vai ser péssimo. Sem contar que para o cristão, porque ele sabe, nenhum cristão vai dizer assim: "Ai, eu assisto pornografia porque isso é bom, é lícito, isso me eleva, me deixa mais perto de Deus". É é um acesso de autoajuda. Não, não é. Todo mundo sabe. E aí gera culpa. Então, entende isso que vai gerando? Vira uma bola de neve, né. É, e aí é a questão da vergonha, da culpa, mentira, porque provavelmente vai fazer isso escondido dos pais. Então, emocionalmente é péssimo. Então, a pornografia, ela não ajuda em absolutamente nada. E acaba ajudando, na maioria das vezes, com o menino, que é o caso mais comum, né, faz com que a mulher seja um objeto, faz com que o Exatamente. menino acaba sendo cada vez mais machista, porque é o que a sociedade prega, né, na maioria das vezes, e a pornografia acaba ensinando dessa forma também, né. É, e aí, Joe, nós temos na igreja o programa Quebrando o Silêncio, e o ano passado a gente falou bastante sobre isso, dos crimes. A pornografia, ela incentiva muito as questões de violência. E já tem pesquisas que mostram que homens que acessam pornografia, eles tendem a ser mais violentos na sua vida sexual. E agora eu quero falar especialmente para você, jovem menino. Eu tenho conversado com muitas mulheres e é unânime. Homens que acessam muito pornografia, que têm infelizmente esse vício, não são bons parceiros sexuais. Não têm um bom desempenho. Então, se você pensa que você vai assistir e vai aprender para ter uma boa performance, para satisfazer aí a sua futura esposa, você está muito enganado, porque não é isso que acontece. Então, são homens que desenvolvem o autoprazer, que é a masturbação, e depois ele tem muita dificuldade de se relacionar na vida real, porque a vida real ela é bem diferente do que o filme, do que a masturbação, o autoprazer. Então, não caia nessa. Então, se você quer ter um casamento feliz, uma vida sexual feliz dentro de um relacionamento, que é o que a gente acredita, fuja dessa cilada. Eu acho que isso acaba trazendo com que as pessoas tenham relacionamentos cada vez mais superficiais. Porque se o jovem ele consome muito esse tipo de conteúdo, ele acaba tendo um relacionamento não por amor, por afeto, mas apenas pelos impulsos, apenas pelo desejo, pelos hormônios em si. E isso acaba fazendo com que tenha relacionamentos cada vez mais superficiais, né. É, quando se pensa muito no físico, e assim, gente, o namoro, os relacionamentos, primeiro eles têm que começar pela amizade. Hoje a coisa está toda invertida, né. Então, é preciso que se desenvolva uma boa amizade, que vejam ali uma congruência de habilidades, que gostem de fazer as mesmas coisas juntos. Vai ter sim momentos de carinho e carícias leves, vai ter, mas isso não deve ser o foco. Então, se eu entro num relacionamento baseado em impulso, eu perco a minha capacidade crítica de Uhum. entender. E realmente, gente, o namoro é para ser crítico mesmo, é para avaliar como essa pessoa se relaciona no contexto familiar, como que se relaciona com atividades domésticas para homem e para mulher. Hoje, sabe qual a queixa da grande maior parte das mulheres? Que os homens não participam das atividades domésticas. E depois elas não estão disponíveis para atividade sexual. Porque o homem não, mas assim, entendem que só vai piorando? Então, é preciso se manter puro para que a sua mente consiga ser crítica, para perceber: "Poxa, essa pessoa que está comigo, como é que ela se relaciona com os amigos? Como é que ela se relaciona num jogo? Quando ela perde, como é que ela fica?". Ah não, aí não dá, né. Dá sim. Como é que é numa mediação de conflito? É o estouradinho que sai xingando e não sabe perder e briga, e Sim. porque ali você vê traços de violência. Uhum. Como que ela lida com a questão financeira? Quais são os sonhos? Mas principalmente, isso nesse livro fala bastante, principalmente precisa haver uma congruência na fé.
que que eu penso de vida futura? O que que eu penso de propósito? Como eu vivo? Porque não é, mas é porque da igreja tá valendo. Não, não tá valendo. O que eu entendo por espiritualidade, o que eu entendo por lar, formação de lar, porque o nosso objetivo é a eternidade. Isso a gente vive no namoro, a gente vive no casamento, na educação dos filhos. Então, se eu me envolvo fisicamente pelos impulsos, existe uma cegueira. E o jovem precisa cuidar para não cair nessa cilada. E é engraçado porque a gente tem vários casos, né, dentro do nosso convívio que acabou acontecendo, né, esse casamento por conta apenas desses impulsos e tudo mais. E, meu, é engraçado de ver que para sempre irão ter problemas dentro do casamento, para sempre. Eu conheço vários casos de pessoas que começaram, é que nem meu pai sempre falou, aquilo que começa errado, geralmente não vai continuar errado, não tem jeito. E a gente vê que às vezes o convívio dos casais é diferente, não consegue conviver direito, vivem sempre brigando. Então é muito importante o jovem ter essa consciência de que esses relacionamentos apenas por atração física, apenas porque a mulher é bonita e tudo mais, gente, beleza passa, depois fica apenas o caráter e a gente tem que conseguir conviver bem com o nosso cônjuge, porque casamento você vai poder dizer muito mais do que eu, já não é fácil, né, quando você convive bem com a pessoa. Imagina se você apenas tem um relacionamento superficial apenas por desejo e beleza, acaba que, né? Eu gosto de usar um exemplo, eu falo assim, ó, a gente tem que comparar como uma refeição. Numa refeição completa, a gente tem a entrada, que é o mais leve, que são as saladinhas, as entradas, isso é o namoro. Depois a gente tem o prato principal, que é o arroz com feijão mesmo, é aquilo que dá sustância, que é a base, que é o casamento. E aí a gente tem a sobremesa. A sexualidade, ela é a sobremesa. Quando a gente inverte, não dá certo. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um curso de noivos, a gente fala sobre comunicação, sobre finanças, sobre tudo. No final, a gente dá a cerejinha do bolo, é a sexualidade. Quando a gente inverte isso, a chance de dar errado, gente. E assim, Joe, eu só vou discordar em um ponto, falar, casamento é difícil. Não, casamento não é difícil. Ele é desafiador. Desafiador, Ele perfeito. é desafiador. Mas o que não é? Então, se você quer ser um bom profissional, você tem que estudar, você tem que se empenhar, educar filhos. Eu não tenho mais filhos que é difícil. Não, gente, não é difícil. Ele é desafiador. Você tem que dedicar tempo, você tem que dedicar estudo. Casamento é a mesma coisa. E sexualidade é a mesma coisa. A gente não nasce sabendo. É natural? É igual beijar na boca. Primeiro beijo, eu duvido quem fala assim, uau, foi maravilhoso, minha performance foi nada. Não é, nunca é bom. Com o tempo, você vai aprendendo. E o casamento é a mesma coisa, os relacionamentos é a mesma coisa. Então, para aqueles que têm muita pressa, e existe uma fala, né, aí no mundo, mas a gente tem que fazer o test drive. Como é que eu vou conhecer? Gente, assim, ó, quando a gente vai escolher um carro, primeiro a gente assiste um monte de vídeo, né? A gente vê as críticas, a gente vê a avaliação, a gente olha. Então a gente vê como é que é performance muito antes, porque só dirigir o carro não vai dizer se é um bom carro, né? Até porque geralmente tu tá com as emoções afloradas e você viu o carro, achou o carro lindo, e daí... Você vai comprar. Você acha que um test drive, que você dirige o carro ali por 15, 20 minutos, é suficiente para adquirir uma dívida aí de 5 anos? Claro que não. Não. A gente olha a avaliação, você olha a tabela FIP, você vê valorização, desvalorização, mercado, papapá, quem já comprou, como é que foi. Então, a gente precisa ouvir as pessoas. Você já teve esse carro? O que que você achou? E trazendo para a vida real, olhe para os casais casados. O que que deu certo, o que que não deu? É importante ter a sabedoria para ouvir os mais velhos. E sim, ouçam os seus pais. Se os pais falarem, filho, cuidado, isso aí, olha, não sei aqui, meu coração. Ouçam os seus pais, porque as pessoas mais velhas, elas já passaram por isso. Já foram adolescentes, já foram jovens, já sofreram, já tiveram fossa. Então, ouçam bons conselhos. E se você me permite, eu até gostaria de abrir um parênteses e falar que muitas vezes o jovem, até por causa da mídia hoje, tem uma ideia de amor diferente do que na verdade é. Porque às vezes a galera acha que amor é aquele sentimento avassalador e na verdade isso é apenas a paixão do início do relacionamento, que na maioria das vezes se tem. Mas na verdade o amor, eu sempre falo pra minha esposa que o amor é uma escolha. Exatamente. É uma escolha de todos os dias você amar a pessoa apesar de todos os defeitos, apesar da pessoa acordar com o olho ramelado, cheio de coisa e o cabelo todo bagunçado. Você ama a pessoa porque você escolheu aquela pessoa pra você viver com ela o restante da vida. Então é muito importante a galera ter essa noção de que amar é escolha. É você fazer aquela escolha todos os dias, né? E além disso, é uma escolha e amor é ação.
Perfeito. Quando a gente entende a linguagem do amor, leiam junto esses livros, as 5 linguagens do amor, leiam esses conceitos, é importante, amor é ação. Então se você sabe que a pessoa que está com você, a linguagem do amor é atos de serviço, você vai demonstrar amor por ela quando você lava a louça para ela. Uhum. Então é ação. "Ah, eu amo", fica mandando cartinha, não é só isso, entende? É escolha e é ação. Perfeito. Eu queria te perguntar se, na sua concepção, existe uma idade certa ou um momento certo para se viver a sexualidade? Para tudo existe um tempo. Existe um tempo para ser menino, existe um tempo para ser homem, a Bíblia diz isso, né. Gente, sim, a sexualidade, para nós cristãos, ela deve ser vivida dentro de um casamento, entre 2 pessoas, entre um homem e uma mulher adultos. Então este é o momento. E vai ter muito tempo para desenvolver, para aprender e vão aprender juntos. Então a gente não precisa pular etapas. Não há dúvidas de que Deus pensou no sexo, um sexo seguro, um sexo proveitoso, um sexo com afeto, com amor, com compromisso, para o casamento entre o homem e uma mulher. Isso tem que ficar muito claro. E é muito importante nós, como igreja, levantarmos essa bandeira, porque o mundo Exatamente. prega uma coisa totalmente diferente disso, e nós precisamos, como a gente disse no início, nós precisamos instruir as nossas crianças e os nossos jovens no caminho certo, para Sim. que eles não aprendam do caminho errado lá fora, né? Exatamente. Isso pode ser visto, Joe, como preconceito, como uma coisa muito retrógrada. Então, assim, gente, existem diversas teorias, pensamentos diferentes, mas nós cristãos, nós acreditamos que viver a sexualidade dentro de um casamento, dentro de propósito, com amor, com compromisso entre um homem e uma mulher, é o propósito de Deus. É nisso que nós acreditamos. Perfeito. A gente está se encaminhando para o final do nosso Ai, podcast, já? já passa muito rápido, né? Aham. Mas eu queria que você, se você pudesse dar um recado para o jovem que está confuso nessa área, que às vezes está com as suas emoções afloradas e não sabe como viver a sexualidade de forma correta, que você desse conselhos práticos para que eles possam viver isso com propósito, o propósito que Deus criou. Eita, vamos lá. Então, assim, gente, primeiro entender que sexualidade é um presente do nosso Criador e que Deus não erra. Então, se Deus te criou, se Deus fez essa máquina aqui, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, a felicidade está em fazer a vontade de Deus. É extremamente importante que se busque conhecimento, precisa estudar, leia livros, converse com as pessoas mais experientes, conversem com pessoas que já passaram por isso. Provavelmente deve ter algum casal, alguma família que esse jovem admira, então é importante estar Uhum, por perto, mas sempre busque estar perto de Deus. Um relacionamento que te deixa mais perto de Deus, opa, você está no caminho certo. Cuide com as janelas da alma. Cuide com o que você ouve, cuide com o que você assiste, cuide com as suas conversações, cuide com o que você anda, porque tudo isso vai te ajudar a ficar ou a sair do trilho. E não existe outro caminho para a felicidade a não ser aqueles que levam para a eternidade. uhum. E sexualidade, assim como o apetite, é uma questão espiritual e não carnal. É domínio próprio. Perfeito. Então é espiritual. E coisas espirituais a gente vence com o joelho no chão e oração. Então coisas espirituais só se entendem no campo espiritual. Então nunca se esqueçam, sexualidade é espiritual. O que eu acho mais legal de tudo isso é que muitas vezes o jovem ele acha que essas proibições, entre aspas, que Deus dá e que a igreja dá em relação à sexualidade, são apenas para punir ou para deixar o jovem controlado, mas na verdade a gente entende que esses conselhos e não proibições fazem com que o jovem tenha uma vida melhor, fazem com que o jovem possa desfrutar melhor as coisas. Então, é uma coisa para o bem, é um conselho para o bem e não uma proibição, é uma coisa chata como o jovem às vezes pensa, né. Exatamente. Sabe, Joe, se a gente vivesse a sexualidade conforme os planos de Deus, nós não estaremos discutindo infecção sexualmente transmissível, Perfeito. nós não estaremos discutindo a pauta do aborto, nós não veríamos tantas pessoas destruídas, pessoas que se percebem diferente do sexo biológico, não teríamos tantos suicídios. Então, vale a pena. Acredite, Deus não erra. Perfeito. Eu gostaria de deixar para você um último texto que me veio à mente e eu deixei anotado aqui para não esquecer, que é 1 Coríntios 10:31, que fala assim:
Fazei tudo para a glória de Para a Deus. glória de E Deus. também na sexualidade, que nós possamos Exatamente. realmente ter o nosso corpo como Templo do templo do Espírito Espírito Santo. Santo, perfeito. E que a gente possa viver a nossa sexualidade da melhor forma, com os nossos cônjuges e também na parte do jovem, que ele possa viver da forma que Deus pediu, né? Amém. É isso aí. Ed, muito obrigado por ter compartilhado aqui com a gente um pouquinho do seu conhecimento e que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Amém. E até a próxima. Até a próxima. Não esquece de se inscrever, curtir e ativar o sininho para você não perder nada. E nós nos vemos então no nosso próximo BeiraCast na próxima semana. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.